Composição é a construção da narrativa da foto. Quando eu falei narrativa, não é bem contar uma historinha como um livro conta, como uma pessoa, um contador de história conta, como alguém conta um caso. Ela pode ser uma narrativa puramente visual, de relação entre textura, entre forma, entre luz e sombra. É claro que tem fotos que contam histórias assim, de uma forma quase que textual, né? Que você imagina um texto para aquela história, né? Mas não é só isso, né? Não se limita a isso. Algumas fotos têm um aspecto bem abstrato. E como que a gente vai construir isso? Composição. Composição pode deixar uma foto extremamente interessante ou um tema extremamente sem graça. Então, assim, aí é que está o segredo da coisa. Agora sim. Aí é que está o segredo. Quando você compõe bem um tema, né, uma cena, aí você consegue contar a história que você quer contar. Como é que a gente faz isso? Enquadramento é uma das coisas, é um dos recursos que a gente pode usar, né? O que é o enquadramento? Quando você seleciona aquilo que vai aparecer na foto. Com o tempo, a gente vai descobrindo que todos os elementos que aparecem na imagem, né, não só o objeto de interesse, têm significados. Todos os elementos que aparecem na imagem falam, né? Então, ainda que a intenção da gente ao fotografar sei lá, uma casa antiga, seja mostrar a casa antiga, o que está no entorno dela vai interferir na leitura dessa imagem, né? Então, não é só a casa que a gente tem que ver quando a gente enquadra o tema, né? Quando a gente vai fazer a foto. Não é só o objeto de interesse, é tudo que está em volta dele. Porque tudo isso vai dizer alguma coisa na foto. Então, a gente tem que ficar atento para ver se esses outros elementos não estão distraindo o observador, se não estão competindo com o objeto de interesse, se estão enriquecendo a narrativa visual ou se estão atrapalhando. E aí a gente pode mudar de enquadramento, né? Mudar de ângulo, mudar de perspectiva, né? Se aproximar mais de repente. Tem várias soluções aí, vai depender do objeto de interesse, do lugar, do dia, enfim. Aí tem um exemplo, né, de enquadramento, onde está tudo conversando. Isso é em Catas Altas, tem uma fonte no meio da praça, esse gramado aí é uma praça. Isso, na verdade, não é uma foto, é o frame de um vídeo que eu fiz. Eu vi esse fundo, com esse casario antigo, e aí eu enquadrei, mas eu estava fazendo um vídeo. E aí eu tirei aí um frame para mostrar como que esse enquadramento, né, pode ser interessante, né? Tem primeiríssimo plano aí a fonte, a florzinha, e tem o casario no fundo, tá tudo conversando. Muito importante observar se as coisas conversam quando a gente está construindo uma composição. Fundo. A gente falou de fundo o tempo todo aqui, né, gente? Fundo, o que que é? Tudo que está no entorno do objeto de interesse, né? Então, às vezes, inconscientemente, a gente vê uma coisa interessante, aponta a câmera e clica. Né? E depois vai ver na foto que tinha um cesto de lixo, que tinha um copinho descartável, que poluiu a cena. Né? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai fotografar um objeto de interesse? Observar o que tem em volta do tema. Né? Se tem algum lixo, alguma coisa que não acrescenta, né? Um poste, sei lá, algum objeto, algum elemento que não acrescenta e que distrai, enfim. É assim que a gente faz a composição da foto. É importante a gente atentar para o fundo. Muito bem, aí tem um exemplo. Essa foto é num lugar chamado Caravelas, na Bahia. É um lugar histórico, né? Em Caravelas, tem um lugar chamado Ponta de Areia, que é onde a linha que ligava Minas ao mar terminava. E aí, o que a gente vê? O fundo, né? O que é o objeto de interesse nessa foto? É até difícil dizer. Por quê?
que tem aí uma bicicleta, é uma foto em planos, né? Uma bicicleta, aí tem um carro antigo, tem uma casa antiga, é tudo antigo. Então, os elementos estão, de alguma forma, conversando. Então, esse aí é um exemplo de como construir uma composição, né? Observar os elementos, o fundo, se está tudo conversando, se está tudo acrescentando. Perspectiva. O que é perspectiva? É a posição do fotógrafo em relação ao tema. Essa foto aí é o fundo de uma igreja, São Gonçalo do Rio das Pedras. A parte do fundo da igreja. Deitei para fazer essa foto para que ela ficasse com esse aspecto, né? Parece até uma fisionomia. Então, a perspectiva é o ponto de onde você tira a foto, é o seu posicionamento em relação ao tema. Uma foto despretensiosa e mostra aí como que a perspectiva pode criar um significado na foto, né? Criar uma narrativa. Né? Quando você olha para essa foto, você não vê uma igreja, né? Você vê, sei lá, a casa monstro. E isso quem fez foi a perspectiva. Aí, gente, eu listei alguns tipos de enquadramento, alguns tipos de composição que os fotógrafos, ao longo da história, desenvolveram, né, identificaram nas suas práticas, né? Eles foram percebendo. Isso, assim, tem técnicas aqui muito antigas, da proporção áurea, por exemplo, que é parecida com essa aí que está na tela, tem cerca de 2000 anos. É uma coisa super antiga. Né? Não era de fotografia, né? Era de pintura e desenho, mas enfim, é uma coisa bem pensada, então é importante a gente conhecer. Eu acho que enquadramento e composição são coisas muito pessoais, né? Vai depender do que você quer dizer, que mensagem você quer passar, é subjetivo. Então, o que eu vou mostrar aqui não são regras, apesar desse primeiro tipo de composição aí se chamar, né, ser conhecido popularmente como regra dos terços, isso não é uma regra. Regra dos terços é que esse grid, essa gradezinha que está aí em vermelho, é o que vem na câmera. Quando você aciona, a gente vai ver mais para frente aí em recursos e configurações, quando você aciona essa grade, que em alguns celulares está escrito grid, né? O que você vai ter é isso aí. E nas câmeras digitais também. A gente já vê essa gradezinha, que é uma forma de você, de orientar a sua composição. E o que essa regra dos terços diz? Tá aí esse jogo da velha, tem 4 pontinhos, né? 4 pontos de interseção. Ela diz que a gente tem que posicionar tudo que for de interesse, tudo que for o principal da foto, nessas interseções, nesses pontos. Né? Eu nunca segui muito essa regra, escolhi uma foto aí do centro de Belo Horizonte, mais ou menos aí está atendendo a regra dos terços. Muito bem, enquadramentos e enquadramentos. Adoro esse tipo de composição, porque ela deixa assim super claro o que é o objeto de interesse numa foto, né? O que são enquadramentos e enquadramentos? É quando você enquadra uma coisa que já está enquadrada. Então, pode ser esse enquadramento que você está enquadrando. Pode ser uma janela, pode ser uma porta, pode ser um buraco, como esse caso aí. Aí a gente tem um exemplo clássico de enquadramentos e enquadramentos. A próxima composição é a composição simétrica, né? Eu já mostrei algumas fotos aí com simetria. Composição radial. Composição radial, gente, é aquela que organiza os elementos em volta de um ponto de interesse, né? Essa foto aí foi feita no Museu da Loucura, em Barbacena, e é uma instalação, né? Eu acho que não está muito nítido aí para vocês, mas tem uma jaula, né? É uma escadaria em caracol, tem uma jaula lá no alto, presa no teto, com a fotografia de um interno, né? Uma fotografia antiga, da época que os internos eram tratados desumanamente nesse lugar. É um exemplo de composição radial porque os elementos, de alguma forma, estão em volta, né? Nós temos uma espiral que leva o olhar até o ponto de interesse. Sobreposição, esse é um outro tipo de composição muito bacana. O que é a sobreposição? É quando você organiza na sua composição
os elementos, ou quando eles estão organizados em planos. O que é isso? Né? É a posição deles em relação a gente. Então, o que está na frente, o que está mais na frente, é o que está em primeiro plano. O que está atrás desse elemento é o que está em segundo plano. Atrás do segundo plano tem o terceiro. Enfim, isso pode se estender infinitamente. Né? As duas fotos têm essa situação, só que as frutas estão arranjadas de formas diferentes, mas é a mesma ideia. Alguns elementos da composição. Composição tem elementos, né? Eu falei de vários deles, mas vamos relembrar alguns. Ponto, né? Eu falei lá naquela foto da Margaridinha, lá em Catas Altas. Ponto é uma área pequena na foto que é que atrai os olhos do observador. Nesse caso aí, o ponto é essa casinha de João de Barro, né? O nosso olho vai automaticamente para ela, né? Antes de passear pela foto, o nosso olho é atraído por esse ponto, né? Por essa pequena área de interesse. E o ponto pode ser o cume de uma montanha, pode ser interseção, né? Um encontro de dois elementos. A ideia do ponto é que ele seja fácil de achar. É o lugar para onde o seu olho é atraído primeiro, né? Ele tem essa propriedade. Um outro elemento bacana é a linha, né? A linha, gente, nesse caso, ela não está conduzindo o olhar até o ponto de interesse, não. Ela é a própria razão da foto. Esse é um elemento muito interessante que dá para explorar de várias formas. Ela pode ser clara, como nesse primeiro exemplo, ou ela pode ser mais sutil, né? Menos óbvia, como no caso dessa nuvem aí, né? Ela não é uma linha reta, mas a gente vê claramente uma orientação aí diagonal no objeto de interesse, que é o céu aí nesse caso, o mais interessante da foto. Verticais, né? Fotos de prédios, quando se faz aquela foto clássica da cidade, né? Com aquele monte de prédios, geralmente também são orientadas, principalmente quando é feito de cima, né? Numa distância maior, a orientação das linhas é vertical, né? Também, são várias linhas verticais. E aí as convergentes. A gente vê como essas linhas convergem, né, para o Cristo. Né? O assunto da foto é o Cristo, né? É a fé, porque em primeiro plano a gente tem a vela, tem as linhas conduzindo para o fundo, onde tem o Cristo. Né? Então, aí é um exemplo de composição em linhas convergentes. Essa composição é muito usada também, é muito comum também em fotos de estradas, de pontes, né, quando você está na ponte e tira a foto, né, quando você vai para o meio da estrada e faz a foto e dá aquela impressão de convergência em direção a um determinado ponto no horizonte. É uma composição muito comum. Outro elemento de composição é a textura ou os padrões. É que eu poderia usar inúmeras fotos para exemplificar. Eu escolhi uma porque a visualização ficaria ruim, né, pequenininha e tal. Então, coloquei essa daí. Tem duas texturas aí nessa imagem. Tem essa textura desse toco de madeira, né, todo rachado, essa ação do tempo muito evidente, e ao fundo nós temos o gramado. Né? A textura, gente, pode ser o próprio assunto da foto, como é esse caso aí. Ou ela pode servir para evidenciar um tema. Quando o fundo é uniforme, né, ou quando é liso, ou quando ele tem uma textura, e você coloca o objeto de interesse na frente desse fundo, ele fica mais evidente, né, mais importante, ele fica indiscutível. Este é o tema da foto, ele está no fundo neutro, regular, né? Então, tanto a textura pode servir para isso, né? Ela enriquece, porque é bonito, né? Textura, e pode servir para evidenciar um objeto de interesse que você coloque na frente dela. Por exemplo, um céu com nuvens, né? É um tipo de textura. Você pode fotografar uma pessoa contra um céu com nuvens ou um prédio e, indiscutivelmente, aquilo vai ser o objeto de interesse. Muito bem, a cor, mais um elemento de composição.
importante. Não sei se está dando para ver aí, eu estava com uma roupa exatamente das cores que a casa era pintada. E aí a gente percebeu essa relação e eu fui lá fazer essa pose. Não acho que a pose, eu não acho que eu acrescentei muito a foto, enfim, poderíamos ter trabalhado mais isso, mas a gente percebeu essa relação, aquela cor me atraiu, eu entrei para casa. Né, fui passear lá e a Gisele me fotografou. E aí, depois que a gente fez a foto, a gente, nossa, percebemos essa relação da cor da roupa, das cores da casa, desses tons terrosos com a pele, né? Então, tem uma relação interessante aí. A cor é indiscutivelmente a estrela dessa foto. O segundo exemplo é uma foto em que o gato e o urso, né, tem uma relação óbvia, uma combinação óbvia. Né? Os dois têm cores muito semelhantes, variando apenas no tom. Então, a cor pode ser o próprio motivo da foto ou ela pode enriquecer a foto. Nesses dois casos aí, ela foi o motivo da foto. Se você gostou, curta, comente e siga com a gente para a parte 7. Nela você vai ver dicas de edição e pós-produção.